Tal. Aí as pessoas começam a apurar a pré-lista de convocados pelos clubes, né? Porque os clubes são notificados, né? Isso. Então, o Flamengo foi notificado que 6 estão na pré-lista. O São Paulo que o Oscar está na pré-lista. E assim vai. Aí a galera vai apurando. Ao mesmo tempo, a Argentina divulgou oficialmente a pré-lista dela. 28 nomes com o Messi e vão cortar 5 dos 28. Já convoca 28 porque sempre um ou outro se contunde nesse meio do caminho, mas é um trabalho já tão estabelecido, que não tem 50, tem 28, viram 23, e é curioso, nessa lista de 28, nenhum jogador que atua na Argentina dessa vez, nem goleiro, zero jogador que atua no futebol argentino, todos no futebol internacional, incluindo a volta do Messi. Né? Inclusive, ontem na transmissão do Flamengo e Botafogo, em um dado momento, o narrador, Luiz Carlos Júnior, perguntou para o Lédio, acho que para o Lédio, que era um dos comentaristas, ou para o Paulo Nunes, se o Rossi não podia ser convocado à seleção argentina. O pessoal aqui no Brasil tem uma mania desgraçada que todo mundo tem que ser convocado para a seleção, né? Ninguém entra naquele grupo ali. Do Caleri. Não, sabe? Lembra do Cano? O Cano não tinha que ir para a seleção porque os caras tinham. Eu estava acompanhando esse momento, tem razão, sobre o Rossi, é verdade. O Rossi é um bom goleiro, mas, cara, os caras têm um grupo fechadaço lá. Só se machucar alguém e tal, aí pode ser que ele tenha uma chance de terceiro goleiro. É isso, eu queria o Everton na seleção brasileira, um ótimo goleiro, mas é Alisson e Ederson, acabou. E é difícil entrar ali. Talvez com o Ancelotti mude, acho difícil. Ele deve priorizar goleiros que ele conhece, estão lá na Europa, né? Acostumados a esses grandes embates. E aqui era o caso do Cano. O Cano tinha que ir para a seleção e tal. Cara, os caras tinham lá o Lautaro e o Julián Álvares. Esses dois fizeram a final da Champions League retrasada. E o Lautaro está em mais uma final. Pô, todo respeito ao Cano, que foi ou já não sei se foi ou um ótimo goleador, tremendo artilheiro. Mas, porra, cara, os caras estão no outro patamar, jogador de seleção, a mesma coisa. Outros exemplos, né, Mauro? Lembra quando o Conca era o melhor jogador do Brasil? Não era o caso. Não era o caso, como, por exemplo, o Jonas era artilheiro do Benfica e não era convocado para a seleção brasileira. Ele era bom do Benfica, mas tinha atacantes melhores do Brasil. Né? E o Tim Vick, ele fala sobre isso, nesse comentário que o Tirone destacou. O Tim Vick, ele é muito bom. Ele fala sobre o Gabriel. Ele fala assim, poxa, pediam o Gabigol na seleção brasileira. É melhor atacante. Eu falo, mas os outros estão jogando num nível de futebol mais elevado. É verdade. Aí ele falou assim, qual atacante de uma perna só se destaca no primeiro nível do futebol? Não tem. O cara que só chuta com uma perna, que não faz nada com a outra. Não tem. Não significa que o Gabriel não jogue nada, mas, cara, tem caras melhores. Então, quando vem, eu acho que o mais perfeito da análise dele, quando ele fala que o caminho para o cara ser aclamado como jogador de seleção é ele fracassar na Europa. É isso mesmo. Aí ele fala do Caio Jorge. Não deu certo, voltou. Já tem gente que pede na seleção. É jovem, ele pode reconstruir o caminho dele e ir para a seleção? Claro que pode. Mas, assim, não basta, né? Tem que fazer mais. Se comparar, por exemplo, o esforço que o Richarlison tem que fazer no Everton para fazer um bom jogo com relação ao Caio Jorge do Cruzeiro é bem diferente. Por exemplo, o Richarlison tem tido muitos problemas e tal, se machucou, vai, volta. Enfim. Vamos lá. O Jonas Eduardo. Sou flamenguista e tenho um Flamimimi em casa. Meu pai, diz ele. Todo jogo que o Flamengo não ganha, ele acha que tá tudo ruim. Ontem ele já soltou que o JJ tá disponível. Desliguei na cara dele porque não dá. Que isso, Jonas? Desligou o telefone na cara do pai. Calma. Depois que ele falou do Jorge Jesus e tal. Ontem o Felipe Luiz, na coletiva, depois do jogo, ele não é um sincericídio, mas assim, chegou dos 15 minutos em diante e ficou uma coisa meio caótica no time e tal. Virou trocação. Isso. O jogo ficou solto. Ele é um técnico que ele gosta de ter. Ele é assim, o Zubeldia é assim. Isso. E outros. O Abel é assim. Esses caras querem ter o jogo controlado sob seu ponto de vista, dentro da estratégia que ele quer colocar em campo. Eles não querem que o jogo fique essa maluquice. Isso aí é o jogo. Sabe quem gosta do jogo assim? Levi Coupe. Isso. Ia para cima, fazia 3, tomava 2 e tudo. Esses caras não querem isso. Nenhum técnico atual quer um jogo assim. Técnico de um nível minimamente razoável, ele quer ter um jogo mais organizado. E virou um bunda lelê no final. Ele tá uma confusão danada. Vai para lá, vem para cá, chuta, não sei o quê. Os dois times meio que ficaram meio bagunçados. Isso que ele quer dizer. Ele perdeu, não tinha meio campo, cara. Aliás, hoje saiu o resultado lá do exame do Arrascaeta, do De La Cruz.
o pessoal chama de De La Cruz, sacanagem. O De La Cruz, porra, ele não teve lesão de ligamento, né? Então não teve lesão, então não é cirúrgico, mas foi um entorse de joelho. Vai ficar parado algumas semanas, não se sabe quanto, depende aí do tratamento e recuperação. Então já é mais um desfalque certo. Ele pode jogar contra o Palmeiras sem, já não tem o Plata, que só deve voltar no Mundial, que era titular, sem o Pulga, sem o De La Cruz e sem o Alan, que seria uma opção imediata. Então ele vai ter o Everton, Cardoso, o Jefferson, e deve voltar a Rascaeta. E não tá fácil. Não tem meio campista. Ele vai nessa buscar posição, gente na base. Ele vai ter que buscar na base, ou ficar colocando Léo Ortiz de meio campo, fazer esse tipo de mexida. Ele não tem opção. E aí, Arnaldo? Eu acho que essa é a questão do Flamengo nessa temporada para algumas posições, um pouco mais apertadas do que outras. As lesões que começam a acontecer em excesso em vários clubes, não só no Flamengo. E aí uma cobrança de excelência em todos os jogos que não cabe, né?